Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o professor Tadeu e vamos dar continuidade aos nossos encontros, conversando um pouquinho sobre os aspectos históricos da guerra da Ucrânia. Então, nós não vamos focar tanto no processo da guerra, que tem sido muito falado, mas em tentar entender um pouquinho o porquê de todo esse aspecto histórico fundamental que vai levar a essa formação toda. Então, é interessante você lembrar os primórdios do processo de como você tem início da região ali onde está a Ucrânia. Lembremos que é uma questão importante, já desde 6.500 a.C., você já encontrava a presença dos primeiros povos a habitar essa região. Tiveram um desenvolvimento interessante ali a partir da chamada Idade do Ferro, no final que você tem do período Neolítico, e depois as civilizações começam a se organizar. E vão crescendo, em especial a partir do século III, quando você já começa a ter uma presença dos hunos fortemente, né? Quem lembra de Uma Noite do Museu lembra dos hunos, o número 1. E depois você encontra uma presença forte de godos e ostrogodos, onde você organiza o processo ali das dominações com aqueles povos bárbaros que passam a ocupar todo o processo da Europa. A organização melhor do primeiro momento vai se dar num vácuo que forma-se quando você tem o fim dessa presença de godos e ostrogodos e você encontra a organização do que eles chamam da Rússia de Kiev. Então ali a partir do ano 800 até o ano 1100 você tem essa organização forte. Os varegues, que eram de ascendência eslava, até vikings que haviam participado e ficado ali dentro do processo desse contato com os hurikitas, que a gente chama, que seriam os povos habitantes da região ali onde vai se formar a Rússia, eles passam a governar a região e criando vários principados interessantes. E a partir daí o que acontece? Você começa a ter uma organização e esses principados vão se organizando e ficando sob o domínio de um importante ali em 980, imperador que vai organizar fortemente, que é Vladimir I, ou Vladimir o Grande. E ele dá um desenvolvimento interessante depois da sua sequência do filho, o grande crescimento militar, o grande crescimento importante no sentido que você tem de desenvolvimento econômico. E essa região foi bastante importante. E vai assim até, e aí você cria então a Rússia de Kiev, onde você tem o primeiro grande império russo, vamos chamar assim, com a capital que ficava em Kiev. Então a Ucrânia ela está na gênese, na origem do Império Russo, se nós olharmos. Ao mesmo tempo você tem de 1300 a 1600 a presença polaco-lituana. Os lituanos e os poloneses começam a habitar fortemente essa região, em especial os cossacos, que você encontra ali, que eram servos fugitivos da Polônia, servos fugitivos da própria Rússia, e que vão gerar um grupo de pessoas que se estabelecem no local e começam a dominar e ficam ali por quase 300 anos. Sim? Os cossacos se organizam melhor de 1600 a 1800 ali, né? Expulsando os poloneses e lituanos que estavam ali da sua origem e se tornando fortes e se aproximando muito da questão da Rússia, onde você começa a ter uma expansão. E assim a Ucrânia vai se desenvolvendo ali dentro desse processo todo. Até que em 1922 você tem a criação da República Socialista da Ucrânia. E por que vai acontecer isso? Então nós vamos lembrar que a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 18, ela gera um desenvolvimento muito forte do processo da participação e do repensar das fronteiras europeias. Ora, em 1918 assina-se um tratado chamado Brest-Litovsk, onde você tem a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. E quando a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial, né, isso porque se preparava e já estava ocorrendo todo o processo desde 1917 da questão interessante da Revolução Russa, mencheviques e bolcheviques. E cria-se a ideia do Vladimir Ilyich Ulyanov, ou o Lenin, como você conhece, cria-se a ideia de que esses povos tinham que ser povos livres. E aí então cria-se essa república, né, socialista ucraniana, com um objetivo importante, né, fortemente ligado a essa independência.
E ali, mais uma proximidade da formação depois da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E com isso, né, a coisa vai andando até que você tem o problema do Lenin, que sofre um AVC, e depois, em 1924, vai acabar morrendo, e a ascensão do Stalin. Quando Stalin assume, e o processo todo que você tem da planificação econômica faz com que o Stalin passe, a partir de agora, a ter um desenvolvimento muito forte dentro da área da industrialização e da coletivização que você tem, né, com o processo da formação de kolkhoz, sovkhoz, a partir dali da área agrícola. E se há uma necessidade de desenvolvimento muito forte da industrialização, você vai precisar dos grãos para poder ser vendidos e conseguir dinheiro para essa industrialização e, ao mesmo tempo, para poder fazer com que os operários tenham alimentos. E com isso, você começa a levar, a partir de 1929, 1930, o processo do trazer das regiões dentro da Ucrânia, trazer todo o alimento e o confisco desse alimento. Isso vai levar ao que eles vão chamar de Holodomor, ou Holodomor, como alguns preferem, que ocorre durante os anos 1929, 30 e 31, onde você encontra uma grande parte da população, né, mais de 7 milhões de pessoas da população ucraniana, que vão acabar morrendo de fome. Você vai ter canibalismo lá dentro, a polícia age fortemente e não permite que as pessoas comam os grãos que produzem, então é algo assustador e impressionante. Na medida em que há essa diminuição da população dentro da Ucrânia, a Rússia aproveita para fazer um processo de russificação e mandar pessoas para lá. E a Ucrânia se torna um centro interessante de desenvolvimento de industrialização e, ao mesmo tempo, né, ligado à produção. Você tem Chernobyl ali, a produção de usinas ali onde você tem armamentos nucleares. E isso começa esses desenvolvimentos que vão ficar mais fortes a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, a partir, durante a Segunda Guerra Mundial, começa a se formar um problema. Quando começa a haver uma invasão da Rússia, da Ucrânia, você tem os russos que se estabelecem ali e são contrários aos nazistas. Só que os russos mandavam e desmandavam dentro da Ucrânia, além do Holodomor. Então há um ódio em relação aos russos. Quando os alemães começam a chegar com a proposta que você tem, né, do nazismo, um grupo de ucranianos passam a apoiar a Alemanha. E aí você tem um conflito que está ocorrendo dentro da Ucrânia. De um lado, você tem ucranianos que defendem fortemente a Alemanha, e aí depois, inclusive, vai se formar o Partido Nazista dentro da Ucrânia, e do outro lado, você tem, dentro da Ucrânia, grupos que defendem fortemente a Rússia. E a Ucrânia, então, ela racha dentro desse processo fortemente. Como você tem a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, aqueles que estão ligados à Alemanha vão acabar pagando o pato de todo o processo, e isso vai ser bastante ruim, vamos chamar assim, para a maneira como cria essa divisão dentro da Rússia. E, ao mesmo tempo, esses partidos nazistas ficam meio que incrustados e escondidos, sobrevivendo dentro da Ucrânia. Muito bem. Aí, o que aconteceu? Quando você tem, logo depois da Segunda Guerra Mundial, em 1953, você tem a Crimeia deixando de pertencer especificamente à administração russa e passando a pertencer à administração ucraniana. Você fala por quê, professor? Porque começa a se montar um processo de irrigação que vem desde os grandes lagos que você encontrava lá no meio da Ucrânia até a Crimeia, para que você possa desenvolver um grande processo de produção agrícola. E ficava muito mais fácil a administração, então, se a Crimeia pertencesse ao processo todo ucraniano. Lembre-se que a Ucrânia faz parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É só uma questão de administração, sim? Lembre-se que a Ucrânia tinha o processo interessante ali do Mar de Azov, né? Onde você encontra uma grande frota dos russos em todo o processo do Mar Negro que você tinha ali na península da Ucrânia. Então, isso é interessante para nós lembrarmos.
Quando você tem, e assim vai, né, todo o processo de pertencimento da União Soviética por parte da Ucrânia. Muito bem, e aí? A questão vai começando a ficar um pouquinho mais complicada quando você tem o desfazer da União Soviética. Então, em 1989, você tem o Mikhail Gorbachev iniciando o processo, né, da perestroika e das glasnost para desfazer dessa União Soviética. E em 1991, né, detalhe, antes só, em 1986, só para você recordar, o problema de Chernobyl, que aconteceu lá na usina nuclear de Chernobyl, com a morte de mais de 7 mil pessoas. Isso é apenas uma curiosidade para que você associe dentro desse processo. Em 1991, você tem o desfazer da União Soviética e o que acontece? Ali você tem a independência, então, que é conquistada pela Ucrânia. A Ucrânia, que se separa da Rússia, transforma-se no terceira maior potência nuclear que você tinha do mundo. Pela quantidade que nós estamos falando aí de, né, armamentos nucleares extremamente importantes. A Ucrânia começa a sofrer fortemente um processo de pressão feito pela OTAN e pela Rússia pela questão das armas nucleares. Lembremos que a Ucrânia era bastante vulnerável, porque você tinha ascensão de partidos nazistas lá dentro, em pequena quantidade, mas que já utilizavam isso. Você encontrava um grande grupo de pessoas russas, né, dentro da Ucrânia, os russófilos, que não estavam ligados ao processo ucraniano e que ficaram muito tristes com essa separação em relação à Rússia. Então, tudo isso vai criando um processo que vai levar à explosão, a partir de agora, de conflitos. E isso vai ficar mais evidente quando, então, nós criamos o protocolo da Bulgária, onde fica organizado o processo todo, né, em 1991, da devolução das armas nucleares para a Rússia. Lembremos que aí, né, você já tem o fim da União Soviética, então a Ucrânia deveria devolver as armas. 3 mil armas nucleares são devolvidas no chamado protocolo ou, né, o tratado da Bulgária a partir dali. E isso é muito interessante para nós olharmos, porque isso vai fazer com que... Por que você fala, mas professor, por que alguém abriria mão de um arsenal nuclear? Porque você tem uma pressão muito forte feita pela ONU, e fica claro o seguinte, que você só vai ter ajuda econômica se você abrir mão do seu arsenal nuclear. Ao devolver, né, fortemente as 3 mil armas para a Rússia, a Europa toda liberava dinheiro para a Ucrânia se recuperar. E você fala, a Ucrânia precisava se recuperar economicamente? Sim. De 1991 a 1995, mais ou menos, a Ucrânia perdeu 60% do seu PIB. E você fala, por que ela perdeu isso? Porque você tem um processo muito forte em relação a perder toda a dependência que havia em relação ao sistema econômico russo. A descredibilidade que você tem de um país que se organiza, essa questão toda atrapalhada dos conflitos internos, isso faz com que haja uma necessidade de você poder se recuperar. Então, ali em 1991. Em 2000, você tem um problema sério. Porque desde quando a Ucrânia fica independente, ela sempre tem governos pró-Rússia. E ela, mesmo separada da Rússia, porque se desfez a União Soviética, os governos são sempre voltados em favor da Rússia. E aí isso começa a mudar em 2000, quando você tem, né, ali o processo todo dos conflitos pela disputa já de representantes pró-União Europeia, de representantes pró-OTAN. Lembremos que é muito interessante que ao desfazer da União Soviética, você tem o fim do Pacto de Varsóvia, mas você não tem o fim, né, da OTAN, ou da NATO, se você prefere em inglês, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Isso é interessante de você poder se lembrar. Ao mesmo tempo, começa então uma ascensão forte de uma disputa dentro da Rússia, né? Do Yushchenko contra o Yanukovych, como alguns preferem falar, numa pronúncia mais russa ou ucraniana,
Yanukovych. E o Yushchenko e o Yanukovych fazem uma disputa eleitoral. E fica, né, ali dito que você teria tido a vitória do candidato pró-Rússia, ou seja, o Yanukovych. E o problema é que, então, o Yushchenko e a ONU fazem uma averiguação e percebem que houve uma fraude eleitoral. E aí começa a ocorrer, a partir desse momento, a chamada da Revolução Laranja, sim? Onde começa uma manifestação forte dos partidários do Viktor Yushchenko para não permitir que o Yanukovych assuma de maneira importante a questão, né, do governo. E aí ele é destituído em 2006 do cargo e você tem o Yushchenko que retorna numa ação mais pró-OTAN, numa ação mais pró-União Europeia e meio que se separando um pouco em relação da Rússia, estabelecendo relações econômicas com a Rússia, mas não permitindo mais essa dominação tão forte. E isso vai levar, então, né, o problema todo ali, que em 2014 você tem novas eleições, né, e o Poroshenko, que é favorável à OTAN, que é favorável à União Europeia, é eleito novamente. Então, um candidato pró-europeia, pró-União Europeia, pró-OTAN. E o que acontece? Quando isso você tem, né, essa colocação, a Rússia começa a não ficar feliz com isso. E aí você acaba tendo uma liberação pelo parlamento russo para a invasão da região da Crimeia para retomar isso. Por que a Crimeia? Porque você tem algumas questões interessantes. Você tem fortemente lá, né, agricultura, você encontra, né, minérios, você encontra de maneira importante a região como o Mar de Azov, depois para o controle do Mar Negro, onde há a presença de uma frota militar que foi em 2000 devolvida uma parte muito grande para a Rússia, né? Então a Ucrânia devolve em 2000 a frota chamada Frota do Mar Negro para a Rússia. E assina-se tratados organizando isso, onde você tem lá, em 2014, por exemplo, os chamados Acordos de Minsk, onde você vai encontrar as províncias separatistas russas que não concordavam com os governos, né, do Yushchenko, com os governos que você encontra depois, né, com a eleição do Poroshenko. Essas províncias que estão ali na região do Donbass, como o pessoal chama, um pouco acima, né, que você tem de toda a região muito fértil ali do rio, esse pessoal desse Tratado de Minsk fica determinado que as regiões de Lugansk e Donetsk seriam regiões que pertenceriam ainda ao processo da Ucrânia, mas teriam uma administração mais livre. Sim? E aí você tem um problema de que a Rússia passa a tentar fazer o apoio e ceder armas para essas regiões separatistas, Luhansk e Donetsk, e ao mesmo tempo você encontra do outro lado uma presença muito forte ucraniana para começar a fazer ataques contra esse pessoal todo e fazer com que caia esses governos pró-Rússia que existem nessas regiões. Então aí você vai para o embate e os grupos, né, paramilitares que você encontra de ideias nazistas, que não são uma expressão grande no sentido de 2% de eleições, mas que são no sentido de você lutar ali para impedir esse processo separatista. E você vai perceber que existe uma linha do processo de invasão. Então não é toda a região de Lugansk, por exemplo, ou Donetsk, que ficava na mão, né, desse processo separatista. Havia a linha do cessar-fogo, que era menos da metade dessas regiões. O resto estava na mão da Ucrânia. E é por isso que, então, em 2022, você vai ter a invasão russa, né, prometendo uma missão de paz. Por quê? Porque você estava tendo ataques mesmo do governo ucraniano. Aqui não é uma defesa da ação russa, é apenas uma explicação dos fatos históricos. Você tem fortemente a ideia de que os ucranianos atacavam esse pessoal antes da linha do cessar-fogo, que estava em Luhansk e Donetsk. Então, você tem, e aí usando dessa desculpa, você já percebe que a Rússia, com Putin, vai
fazer o processo da invasão a partir de 2022, prometendo uma missão de paz. Lembremos que desde 2014 e 2015, quando há a retomada da Crimeia pelos russos, a OTAN faz um embargo muito leve à Rússia, mas acaba fazendo. O Brasil vai começar a ganhar o mercado ucraniano e o mercado russo a partir desse momento, fortemente com a carne, com o amendoim, por exemplo, 60%, né? E há uma questão interessante. Lembremos que nessa região forte que você tem da presença ucraniana ali, você tem uma produção de trigo impressionante. A Rússia e a Ucrânia juntas têm uma produção de trigo assustadora em relação ao mundo. E isso é sério, né? Se nós olharmos, na nossa região, nós já encontramos o trigo, mas no sentido de fazer parte da alimentação. Mas lá, o trigo é fundamental no processo da alimentação. Então, aqui nós estamos falando de forma geral o processo todo dos fatores históricos que levaram a essa formação da invasão da Ucrânia. Espero que tenha conseguido ajudar você a ter esse referencial interessante para você perceber, né, todo esse processo intrincado que leva à formação histórica da Ucrânia e depois, ao mesmo tempo, por isso que nós vimos lá da Rússia de Kiev do ano 800 até o ano 1100, e é por isso que o Putin vai dizer que a Ucrânia é a Rússia, que a primeira capital da Rússia foi Kiev, naquela formação do Império Russo. Então, se você começa a entender o processo histórico, favorece e facilita a sua compreensão das questões interessantes em relação à guerra. Um grande abraço, nos encontramos numa próxima aula.